Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, começa agora mais um episódio do TPM no ar, Saúde e Estética. E para você que está chegando agora, quero fazer o convite. Siga, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta aqui no nosso canal, que é muito importante para o nosso trabalho. A nossa temporada do Saúde e Estética, além dos conteúdos aqui no YouTube, você também pode conferir o conteúdo lá no nosso site, www.tpmnoar.com.br. E se você for aqui da nossa região do Vale do Paraíba, você também tem acesso à edição impressa da nossa revista. É muito fácil, é só mandar um direct pra gente lá no Instagram, @tpmnoar, que a gente direciona para você onde você pode encontrar as edições impressas e retirar gratuitamente. Agora, o assunto de hoje é sobre proteção de dados. Você já parou para pensar quanto conteúdo sensível a gente tem em clínicas, hospitais? Pois é sobre a proteção de dados da sua empresa e do seu negócio que a gente vai falar hoje. E temos aqui 3 especialistas, sócios fundadores da Unixtec TI SI, que vai compartilhar um pouquinho com a gente todas as informações e todas as soluções que eles entregam. Eu estou aqui hoje com Tom Ramos, ele é analista sênior e especialista em segurança da informação. Comigo também o sócio fundador Flávio Soares e o Patrick Silva, que é analista de infraestrutura e especialista em redes de segurança eletrônica. Sejam bem-vindos ao microfone do TPM. Muito obrigado pelo convite. A gente espera trazer bastante conteúdo, bastante informação e reforçar para o pessoal que ainda não tem a noção do tão importante é essa proteção de dados, né? Exato. São 17 anos de empresa, meninos. Conta um pouco pra gente do início, né? Como foi pensar na questão de unir a expertise de vocês e como vocês foram ao longo desses anos aí trazendo mais experiência, mais expertise para os clientes e para os futuros. São quase 20 anos de experiência no mercado, né? Então, Tom e eu inicialmente nos conhecemos numa empresa onde eu era coordenador e ele era o meu coordenado, e posteriormente com a minha saída o Tom acabou assumindo esse papel de coordenação. Então iniciar a nossa jornada como empreendedor. Foi onde eu fiz o convite ao Tom em 2017 para fundarmos essa empresa que é a Unixtec, soluções em TI e SI, tecnologia e segurança da informação, com o propósito de que a gente fizesse uma empresa diferente, né? Não mais dos mesmos, e tentar tirar do pensamento do empresário aquela situação de que o TI é uma despesa, né? Então, nós tentamos trazer para os nossos parceiros que o TI e o SI hoje, eles são, não vou dizer o coração da empresa, porque o coração da empresa para muitos é o financeiro, né? Sim, o comercial. Exatamente. Né? Mas hoje precisa ter um carinho especial pro TI e SI, porque hoje o bem mais valioso que se tem no mundo, até ultrapassando o petróleo, são dados. São dados. Então, nós fundamos a Unixtec com esse propósito de trazer soluções dentro da área de TI e SI, principalmente inovando na área de segurança da informação, pois hoje nós atendemos algumas UPAs espalhadas pelo Brasil, né, umas unidades de pronto atendimento, e o Brasil, hoje, ele é top 5 no mundo em tentativas de ataque crackers. Então, os nossos especialistas e analistas vão até poder falar com um pouquinho com mais precisão e assertividade, mas as unidades de pronto atendimento que nós atendemos hoje sofrem tentativas de ataques diários. Eu já vou perguntar por que isso acontece, né? Que é curioso. Mas antes disso, só pra gente voltar um pouco. TI, tecnologia da informação. ISI? Segurança da informação. Proteção de dados. Perfeito. Então, todas as empresas que trabalham com tecnologia também trabalham com a segurança ou não necessariamente? Necessariamente, sim. Precisam. Sim. Uma coisa está totalmente associada à outra. Porque hoje, se você tem tecnologia da informação, nós estamos falando de estrutura computacional, então o pessoal pensa até, né, entrar num tema polêmico que urna eletrônica ela é inviolável. Tudo que a partir do momento estar conectado à internet é violável. Então, hoje, os nossos analistas, eles trabalham com soluções
para fazer essa proteção de dados. Então, é segurança da informação incorporada na tecnologia da informação. Sim. Vou fazer a pergunta para a audiência aqui. Se neste momento agora, dentro da sua empresa, do seu negócio, não importa o tamanho que ela seja, se a sua clínica, você ali com a sua secretária e os seus pacientes, você perdeu hoje como você recebe os dados desses pacientes. Existem várias formas, tem quem tem CRM, quem ainda não tenha, mas se você perde esses dados ou se esses dados são invadidos e violados, qual é a complicação que você vai ter no seu negócio e o prejuízo financeiro? E agora, quem vai responder para mim? Como, de fato, eu protejo esses dados? Bom, a princípio, toda empresa precisa colocar em mente, né? Que a segurança da informação, né? Ela não se resume apenas na segurança do seu equipamento celular ou apenas no seu equipamento de segurança de monitoramento da sua casa. A segurança da informação, ela está em tudo, basicamente, hoje em dia. Até no simples ato de você escolher uma boa senha para você estar acessando o seu caixa eletrônico do seu banco, e não muito, pelo amor de Deus, não uma senha fácil como é a data de nascimento dos seus filhos, né? Descontraindo um pouco. Mas hoje em dia o Brasil está se adaptando muito, muito rápido, inclusive, a essas inovações, porque os ataques são cada vez mais constantes, né? A gente sabe que hoje o crime organizado está evoluindo cada vez mais, tá? Não somente na questão física, né, da forma como criar golpes novos, mas tecnicamente falando, existe hoje profissionais e especialistas de altíssimo nível trabalhando justamente para trabalhar com o crime cibernético, né? Então, a segurança da informação, ela começa desde o princípio que você tem que colocar uma senha muito boa e reforçada no seu equipamento celular, que hoje em dia é tudo para você, sim, até mesmo nas suas senhas de banco, senhas de computadores, né? Com quem você vai deixar seus documentos, até mesmo entender um pouco sobre essas leis, que a gente está falando hoje agora, nesse momento, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A pessoa hoje ela tem que ter um mínimo de conhecimento, de saber quais são os direitos dela hoje, como cidadão, está protegendo os seus dados de forma segura, né? O Flávio, meu sócio, ele é especialista nessa área, inclusive ele pode falar com um pouco mais de propriedade com relação à Agência Nacional de Proteção de Dados, inclusive ele é associado dessa agência, né? E essa agência ela vem para regulamentar, né, algumas leis e fazer valer, de fato, né, vigorar essas leis e algumas ações que algumas empresas precisam tomar providências cabíveis com relação à segurança. Tá? Então, a segurança de informação ela é bem complexa, tá? Ela não é simples, não é algo simples que a gente possa discutir num dia ou em uma hora de bate-papo. Ela é bem mais complexa. Tem que educar as pessoas, Educação, né? Exatamente. Assim como hoje o Brasil já avançou muito na questão, né, na minha opinião, da informação, né, vamos dizer assim, eu acredito que na parte de segurança nós estamos engatinhando ainda. Então, assim, é muito Até complexo. porque, falando hoje, assim, vamos dizer da pequena empresa. As pequenas empresas, talvez, na grande maioria, ainda não tenha sofrido grandes prejuízos. Exatamente. Né? Porque o foco talvez esteja ainda nos grandes negócios, Isso. né? Onde o dinheiro a gente tem certeza que tá lá. Mas o pequeno, se ele sofre, ele provavelmente pode chegar a falir. Pode ter que fechar as portas. Tem que fechar as portas. Porque, ou, primeiro, financeiramente falando, segundo, a questão de operacionar. Sim. Né? Hoje, como que a gente opera se eu não tiver os dados ali dos meus clientes, /pacientes? Marcela, é incrível o quanto a gente, de repente, num dia a dia, num exame periódico, num médico, por exemplo, existem muitas pessoas que não conhecem a LGPD ainda. Exato. É uma coisa muito séria. Isso está dentro da inclusão digital, de certa forma. Sim, eu posso falar aqui por mim, né? Dentro do nosso formato de comunicação, a gente também absorve muitos conteúdos dos nossos convidados /cliente. E quando fazemos, né, eventos diversos, também temos ali dados de inscrição. E aí, vira e mexe, a gente tem essa questão de clientes nos pedirem, me passa o dado, me passa a informação. E eu já tive problema de cliente quando eu disse, eu não posso passar. Não é porque eu, Marcela, não queria passar. Eu tenho uma lei que me coloca regras e formas de como usar ou compartilhar, se é que é possível compartilhar, os dados desses leads, que a gente chama, né? Desses clientes. E aí hoje eu tô criando dentro do meu formato de negócio também uma estrutura de que os clientes fiquem cientes até que momento esses dados até que página esses dados vão caminhar, né? O contato desse cliente vai caminhar. Mas é muito delicado. Explica pra gente, por favor, Flávio. Sim, Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como... LGPD, a famosa LGPD, exatamente. Né? Muita gente não dá devida importância, até porque passa por essa questão de conscientização, né? Então,
vamos falar, uma economia, por exemplo, que hoje o pessoal não aplica dentro de uma escola, que eu particularmente penso que deveríamos ensinar, sim, as crianças desde jovens, como é tão importante você entender um pouquinho de economia, tecnologia da informação, que hoje nós temos informática, o pessoal fala muito em informática, mas daí esquece um pouquinho dessa questão de segurança da informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, hoje, o Brasil, ele tem uma agência, né, que é a ANPD, que, na verdade, ela está passando a se tornar uma agência como se fosse uma Anvisa, para regulamentar essa questão de tratamento de dados, né? Então, eu sou membro público da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e o SI, a Segurança da Informação, está totalmente conectada à estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa estrutura de segurança da informação associada à LGPD, ela se faz muito importante porque ela te dá o caminho de como deve ser tratados esses dados. Como você mencionou, essa questão de inscrição, nós que trabalhamos com as unidades de pronto atendimento, nós temos dados sensíveis. Então, são dados de crianças, são dados extremamente sigilosos, onde a gente precisa ter o total cuidado com essa proteção de dados. As unidades prontuárias de atendimento, elas possuem o que chamam prontuário eletrônico. Então, nós trabalhamos com essa segurança da informação para que a gente evite esse vazamento de dados. E você mencionou a questão do pequeno empresário que, de repente, se não estiver bem estruturado, pode até fechar as portas. Hoje, essa lei que está sendo regulamentada, ela parte de 2% de multa em cima do faturamento da empresa ou até 50 milhões de reais. Então, desde do pequeno negócio até o grande negócio, pode vir a ser penalizado. Mas a grande questão não só é essa penalização monetária. A empresa ela pode perder o seu KNAI de atividade principal. Ou seja, ela passa a deixar de exercer aquela função. Fecha as portas. Ninguém conta isso pra ela. Exatamente. Ninguém Mas conta. parte por esse trabalho de conscientização, né? Sim. E que bom que a gente tá falando sobre isso aqui. Vale lembrar também que hoje a gente é muito vulnerável, né? Principalmente em grupo de WhatsApp. Exato. Que é onde vaza o seu número de telefone. E você nem sabe. Hoje, o maior ataque que a gente sofre é o WhatsApp, né? A gente Sim. tem lá todos os dias alguém tá sendo hackeado, /clonado, enfim, né? Vocês podem até explicar isso também, essa diferença de clonar e hackear. Mas antes, eu queria ter uma outra pergunta até nessa questão de invasão. Vamos ver se o Patrick consegue tirar essa dúvida minha. Patrick, quando a gente monta um circuito de monitoramento de imagem de câmeras dentro da nossa casa, tem pessoas que optam por colocar câmeras dentro do quarto, um lugar bem íntimo. Sim. Para onde vai essas imagens? Depende muito da qualidade do equipamento. Que tem equipamento, por exemplo, hoje o pessoal costuma comprar da China, né? Sim, que é um equipamento Shopee tá aí. que é um equipamento que é muito vulnerável. Então, se você não fazer as configurações corretas, hoje você consegue vazar essas imagens para a internet. E além da internet, eu já vi casos de casa que pega imagem do vizinho. Sem querer, tá entrando ali imagem do vizinho. Sim. Ou vice-versa. E aí, eu falando, Marcela, particularmente, hoje a minha principal questão de não ter monitoramento de imagem dentro de quarto, por exemplo, né? Enfim, até de outros ambientes da minha casa, é esse medo. Para onde vai essas imagens e quem consegue chegar nelas? Se você for comprar um equipamento certificado, hoje só você tem acesso. Tanto que você tem parte da nuvem e tem a parte de você colocar num HD. E como eu sei que esse equipamento é certificado? Pelas normas ABNT. E a NBR, que é do Brasil aqui. Então, a gente consegue identificar tudo isso. Tem que ter uma empresa especializada Tem. para identificação. Perfeito. Aproveitando um pouco desse gancho, essa questão que o Patrick falou é muito importante, porque além do equipamento ser um equipamento de ponta, de linha, de primeira linha, seria obviamente o mais seguro se trabalhar, é interessante que a pessoa, na casa dela, tem algumas camadas de segurança, tá? Então, veja bem, um roteador de qualidade, uma internet confiável. E se você trabalha com dados, se é uma empresa e está utilizando uma câmera de uso doméstico de forma errada, então você está correndo um certo risco. Então você também precisa melhorar a questão de camada de segurança. Daí então a questão do firewall na empresa, entendeu? Muitas empresas trabalham hoje de portas abertas e uma empresa hoje sem um firewall é uma empresa de portas abertas convidando qualquer um a entrar. Complementando o que o Tom falou, provavelmente às vezes a pessoa na sua residência não vai querer colocar um firewall.
Aí a gente entra com as outras coisas que a gente tem. A parte da configuração, da instalação, não deixar vulnerável aquela rede dela, para qualquer um ter acesso. Tá, para quem não entende, o Firewall é um sistema que bloqueia e protege qualquer acesso. O firewall é como se fosse um muro, né? Resumindo para o leigo, assim. Então, a gente faz as determinadas configurações, a gente aplica umas configurações onde a gente sobe o muro e a gente evita essa invasão. Então, existem algumas configurações que os nossos analistas de da segurança da informação, eles aplicam para fazer esse bloqueio. Então, nós temos hoje equipamentos que fazem isso, equipamentos de baixo custo. É que eu repito, é questão de conscientização. A pessoa acha, vou gastar uma fortuna para ter um firewall na minha casa. Não. Você consegue aplicar um firewall de qualidade fazendo esse certo bloqueio, evitando que você tenha um ataque cracker, uma possível invasão. Existem algumas soluções que elas não são somente corporativas como firewalls, né? Alguns equipamentos firewalls UTM, que também existem as versões de soluções residenciais. Então isso já, por si só, ajuda muito no cliente em fazer essa opção. O porém dessa história toda, Marcelo, é que isso não é divulgado. Exato. O que é vendido para o consumidor final? Olha, você precisa de Wi-Fi na sua casa? Tá aqui um roteador para você. É isso que é vendido. Mas a segurança nunca vem junto. E sem falar na senha, né? Exatamente. Que deixa 1, 2, 3, 4, 5. Aí não, aí... Pois é. Eu ia falar agora assim, a gente tá entrando muito a questão /pessoal profissional, mas é porque as dúvidas são primeiro do CPF, né? Sim, com E certeza. depois vai pro CNPJ. A gente falou aqui do roteador. Eu nem estou preocupada ainda com o monitoramento. Eu só tenho roteador porque todo mundo hoje tem internet na sua casa. Sim. Através desse roteador, bandido. Ele acessa a minha internet, as minhas redes sociais, tudo que eu uso ali dentro daquele Wi-Fi? Você sabe que hoje em dia, 24 horas, existem automatização para esse tipo de coisa. Então, a pessoa ela pode, sim, muito bem dormir, tá? Um crime organizado, existem pessoas que agem de forma naturalmente, eles têm o horário deles registrado para começar a iniciar suas atividades. Porém, hoje em dia, tudo isso é automatizado, são os famosos bots da internet. Esses bots basicamente são criados para realizar tentativas de invasão infinitamente. Como, por exemplo, no começo a gente estava citando, o Flávio citou sobre a questão de unidades de saúde, sofrem de 5 a 10 ataques por dia. Então, assim, se não houver uma proteção eficiente de última geração, que seria os firewalls de nova geração, NFGW, que a gente fala, NGFW, perdão. Então, são os firewalls de nova geração. Se não tiver um equipamento desse trabalhando numa grande corporação, como, por exemplo, uma unidade de saúde, o risco de ataque é inevitável. Numa residência não é difícil, porque o seu IP ele é público. O seu IP ele é público, tá? Por mais que ele esteja por trás ali de uma camada de segurança do seu roteador, da função de gerenciamento do link da empresa telecom que você contratou, né? Que existem milhões no Brasil, para não falar Sim. de certa forma. Se não tiver tudo bem, ainda com tudo bem configurado, você ainda corre um risco desses bots atingirem o seu número IP. E dessa forma, com inúmeros ataques, tentativas de realizações de técnicas de segurança, né, de invasão de privacidade, é possível muito bem acessar câmeras, acessar o seu equipamento pessoal, até o seu celular. É muito simples. Existem ferramentas hoje na internet para quem trabalha nesse ramo de cibersegurança, não somente os nossos, vamos dizer assim, hackers de chapéu branco, mas os de chapéu preto também têm os mesmos acessos de ferramentas como essa. Então, assim como eu posso ter acesso a uma ferramenta de segurança para o meu ensino, ou seja, para o meu trabalho, para que eu possa estudar no meu trabalho, outras pessoas podem adquirir essas ferramentas para um mau uso. Como em tudo, né? Bom, aí agora são várias perguntas, mas voltando aqui à questão. Quando eu contrato a Unixtech, pessoa falando, eu consigo que vocês, ao máximo, blindem esse acesso, ainda que seja o mais simples do meu recurso, do meu circuito? Vou colocar assim. Com certeza. Hoje nós trabalhamos com contratos, né? Hoje o carro-chefe da Unixtech são contratos de manutenção preventiva e corretiva. Então nós temos clientes que têm apenas 2 computadores em seu escritório, como nós temos clientes que têm 120 computadores. Então a proteção, ela parte desde
do básico, mas você tem pelo menos uma proteção básica, como por exemplo um antivírus corporativo. As pessoas pensavam antigamente, né, assim, se eu colocar X, Y e Z antivírus, eu vou estar protegido. Pelo contrário, você vai estar ainda mais vulnerável, né? E aquele famoso barato sai caro, eu vou colocar um antivírus gratuito. Nada é gratuito. Então é melhor você não ter o antivírus que você baixa gratuito, você utilizar, por exemplo, um da Microsoft, do que você deixar um antivírus gratuito. Então, hoje nós estamos falando de um antivírus corporativo que nós vendemos através de parceiros, que parte aí de menos de R$10 por mês. Então, acaba sendo uma economia burra, né? Então, você pode ter um antivírus corporativo para sua casa, para sua residência, você pode ter um antivírus para sua empresa por baixo custo. Então, já é o início, já é o começo. Depois a gente parte para os firewalls, que a gente tem diversos firewalls hoje, nós temos alguns parceiros espalhados pelo Brasil, a gente trabalha com grandes marcas, então nós temos para todos os gostos, para todos os bolsos. Então, assim, é errado quem pensa que vai investir pesado para ter uma proteção. Falando como pessoa física, autenticação 2 fatores, o WhatsApp, por exemplo, você já mitiga, você já minimiza o risco de alguém invadir ali o seu WhatsApp. Então, a gente trabalha muito nessa questão de conscientização também, seja pessoa física, até porque atrás de um computador está uma pessoa física, né? Sim. E quanto aos nossos parceiros jurídicos. Então, o investimento é baixo, sim. E a Unix-Tech, ela tem desde a manutenção hardware, que é a manutenção de um computador, de um notebook, até mesmo esse trabalho de segurança da informação com baixo custo, onde a gente consegue atender pessoa física e pessoa jurídica. Excelente. Agora aquela pergunta, só pra gente voltar ainda no WhatsApp pra finalizar. A questão de você ser clonado. O que é quando você é clonado? Olha, essa Clonado clonagem... ou hackeado? A clonagem de WhatsApp basicamente se tornou um termo genérico hoje em dia, né? Então, quando se fala assim, meu WhatsApp foi clonado, basicamente existem várias formas para isso, tá? Uma das mais comuns é você hoje, de certa forma, a empresa Meta já corrigiu isso nas novas versões de WhatsApp, né, da qual você não consegue mais printar a sua foto de perfil, né, ou uma foto de perfil de um conhecido, e utilizar da foto dele justamente para se passar pela pessoa. É muito comum, essa atividade ela estava em alta no ano passado. A pessoa ia lá, printava o seu perfil, sua foto de perfil, colocava um número desconhecido, mandava uma mensagem para algum conhecido pedindo um resgate, um dinheiro, um auxílio ali, alguma coisa assim. Tem até um case recente, minha mãe me ligou desesperada. Então, e como que essa pessoa tem acesso à sua lista? Aí é que tá. A maior forma de te entender como você funciona, de como onde te encontrar, são em grupos de WhatsApp. O que mais tem hoje em dia, vou te fazer uma pergunta pessoal. Quantos grupos de WhatsApp você não deve fazer parte? Vários, não tenho nem... Correto? Eu, por exemplo, já Vamos perdi as expressar. contas. Eu tenho aqui pelo menos uns 15 grupos. A diferença está em você privar quem pode e não pode ver a sua foto de perfil. Então, basicamente, isso é uma coisa tão simples que não é divulgada, que às vezes eu vou lá e passo para minha mãe, eu passo para minha esposa, eu passo para os meus irmãos aqui. Então, assim, a gente corre atrás de disseminar essa informação. Qual seria a maneira mais simples? É você ir lá nas propriedades de configuração de privacidade do seu WhatsApp, na sua foto de perfil colocar somente para os meus contatos. Acabou. Nem quem está no mesmo grupo que você tem acesso. É uma coisa simples, mas não é divulgada. Outras formas seriam o quê? Você evitar o número de grupos desconhecidos. Sabe aqueles grupinhos de oferta? Então, ali Cai tem fora. pessoas que você nem fala. Aconteceu recentemente num grupo do condomínio. Divulgaram o número de todo mundo que tá lá, porque a casa vai sair na questão do condomínio. Aí divulgaram e estão ligando. Falando que é uma empresa de imobiliária que faz móveis planejados. Aí falando que vai ter uma festa para divulgar. Aí o pessoal tá doido no grupo, tudo fica mandando, mas quem que divulgou o número? Mas eles também não percebem como que eles entraram nesse grupo, né? Sim. Por quem que colocou, quem que criou o grupo. Então, essa pessoa tem todas essas informações. Isso também é uma cilada, né? São pequenas Quando atitudes. nos colocam em alguns grupos que... Mas são a gente- pequenas atitudes que te tornam uma pessoa mais segura na internet hoje em dia. Sim. Poxa vida, você sabe que tem grupo de marketplace de Facebook? Pra que ficar se expondo tanto, colocando um número ali que é um número real? Pra que você ficar passando um número de telefone para pessoas que você não conhece? Fornecer o seu número de forma pública no Instagram, se aquele grupo... De repente você pode ter um número só para uso do Instagram. O número pessoal deixa para outras Sim. coisas, né? Aconteceu recentemente o OLX, né? OLX. O OLX. Nossa, o que mais tem hoje em dia é golpe de OLX também, viu?
Tem, O tem. LX, Tô pensando. Vocês estão falando, eu tô pensando nos golpes. Com certeza vocês estão pensando aí também. Qual que você já quase caiu ou infelizmente caiu. Eu falei da questão dos contatos. É que quando, né, o golpista aparece, ele vai direto no número da mãe. E ele chama a mãe e ele fala como se fosse o seu filho. Aconteceu isso comigo. Como é esse acesso? Como ele conseguiu os meus contatos? Esse segundo não é tão diferente também. Aí já é uma questão, infelizmente, de realmente, às vezes a pessoa que está recebendo aquele ataque é muito leiga, e ela acaba fornecendo. Vou dar um exemplo bem genérico aqui. Suponhamos que a pessoa tem um anúncio dela no LX, que ela colocou um telefone para vender, um celular, e aí ela deixou o número dela. Aquela pessoa vai entrar em contato através de SMS, né? Vai mandar para ela ou SMS ou WhatsApp, e vai pedir para ela que, olha, acabamos de vender o seu aparelho, confirme para a gente, por gentileza, 6 números que vão aparecer no seu SMS, e na verdade aquilo ali é um pareamento para você pegar e puxar o WhatsApp para um outro número. E não menos pior, agora tem um que você faz a portabilidade. Então é isso, quando o golpista ele tem acesso, ele conseguiu parelhar de alguma maneira, porque alguém clicou no que não devia, Exatamente. né? Que eu sempre falo, a gente fala, nós já um pouco mais novos, falamos para os nossos pais, não clica, chegou qualquer coisa e não passa os números que eles pedem também, né? E, gente, não tem nem como falar, porque são golpes muito criativos, muito diversificados e toda hora. E aí eu falei da gente questão mais novas, mas até nós também quase caímos. Constantemente, todo dia eu... Nossa, quase que eu cliquei. Nossa, quase que eu... É sempre no quase ali. Você sabia que a gente faz essa orientação, inclusive essa, de certa forma, é uma disciplina que a gente cria na nossa empresa, e não só na empresa, acaba isso repercutindo em casa também. Uma pessoa tem dúvida de um e-mail que chegou para ela entra em contato com a nossa equipe de segurança, a gente analisa aquele e-mail, analisa a origem do e-mail, a origem do IP que foi enviado, para isso daí só então a gente entender que tipo de ataque é aquele, e geralmente é um phishing, tá? Eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão phishing. Explica, por favor. O phishing é um tipo de um ataque onde a pessoa ela se passa por organizações, por uma pessoa. É justamente o ataque de, como eu vou te dizer, estelionato. É o famoso estelionato. Você passar por outras pessoas, né, e aplicar um golpe. Eu já caí, vou contar aqui, gente. Eu já caí em um golpe que eu vou contar e quase caí num outro por compras online. E aí, vou contar o que eu caí. O que eu caí foi uma compra muito barata. Muito barata. E aí, eu comprei. Parecia o site perfeito. Tinha o ícone de site seguro. Mas eu já comprei falando, gente, eu não acredito que isso tá tão barato que eu tô comprando. E comprei. E aí, depois... Nunca chegou essa mercadoria, obviamente. É um barato que saiu caro. Porque se for R$50 que você jogou fora, é R$50 que custou pra você. Então, já caí nesse tipo de golpe. Que ódio. E já quase caí em um, gente, esse é muito bem feito. Por conta de comprar coisas online, né, chega sempre aqueles e-mails de confirmação. Sua mercadoria está a caminho, se é da China, né, se é da China lá, vem lá um negócio pra você ficar monitorando por onde tá passando, né, toda a trajetória do seu pacotinho. E os correios também mandam um link de rastreamento. E aí tem um phishing do correio que é um golpe muito bem feito, porque ele fala, sua compra chegou, não encontrou o destino, voltou para a unidade do correio. Clica para descobrir onde está a sua unidade do correio. E ali tá um golpe muito bem feito, porque vem bonitinho. Seu nome, o que você comprou. E aí eu percebi que era mentira, porque primeiro que eu não tava com nada esperando do correio, eu falei, por que chegou esse e-mail pra mim? Que eu não estava, do correio especificamente, eu não tava esperando. Só que na rotina e na doideira, que todos nós vivemos, você cai numa dessa, né? É propício pra você cair. É muito bem feito, né? Muito bem só que feito. algumas coisas, a gente passa faz esse trabalho de conscientização, por exemplo, esse do Correios. Se você for observar lá no endereço do remetente, você já consegue observar que após o arroba, não é correios.com.br, por exemplo. Ou se a gente falar de governo.gov.br, depois do arroba, sempre vai ter alguma coisinha a mais que está se passando por aquele órgão. Então, é uma coisa simples, é um detalhe pequeno que acaba passando despercebido, mas até você já clicou, o seu computador, de repente, já tá com ransomware, malware e já foi invadido. E ali era pra roubar dinheiro mesmo, porque ele falava que como voltou pra tal lugar, eu tinha que pagar uma taxinha de R$22 pra voltar pra devolver pra mim a mercadoria. Eles iam reenviar. Só que é óbvio que era
Só para Golpe arrancar o no dinheiro. destino. E aí, Exatamente. quantas milhões de pessoas não caem no golpinho de Exatamente. R$22? Muitas. E eu vou te dizer que hoje a gente corre um risco muito grande, porque todas as tecnologias são utilizadas para o bem e estão sendo utilizadas para o mal. Quer um bônus? Vou te falar aqui. Você ouviu falar que nosso celular escuta a gente, certo? Sim. Tudo que você está falando, ele está te ouvindo. Então, se você tem vontade de comprar uma geladeira, logo vai aparecer para você ali a geladeira. Para o cybercrime também não é diferente, você sabia disso? Algumas organizações criminosas utilizam-se de tráfego pago para descobrir o que tanta pessoa gostaria de comprar para poder investir num ataque específico. Sim. E ainda coloca nas diretrizes e nos critérios de busca de investimento desses tráfego pago, ainda incluem certa idade, região, até mesmo o que a pessoa gosta de fazer. Várias coisas. Sim. Então, assim como você pode investir em tráfego pago hoje para você vender um produto, você também consegue investir para o crime. Você acredita? Acredito. Inclusive, Mark Zuckerberg foi investigado várias vezes por conta disso. Olha. É. A gente falou aqui, né, sobre os dados sensíveis. E aí, a nossa pergunta é claro que a primeira resposta, já vou até falar aqui, é questão financeira. Mas além da questão financeira, por que há tanto interesse no roubo e no acesso de dados da área médica, por exemplo? Falando de prontuário eletrônico, ali a gente tem todos os dados, né, de um paciente. Então, não só vou dizer por essa questão de interesse do crime organizado, que além de organizado ele está cada vez mais atualizado, mas, por exemplo, para laboratórios. Então, dentro da estrutura ali do prontuário eletrônico, hoje cada vez menos a gente tem essa questão desse vazamento de dados justamente pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas interessa também aos laboratórios. Então, o que naquela determinada unidade ou naquele determinado hospital quais medicamentos mais saem, então isso interessa muito para os laboratórios, né? Então, você mencionou a questão de não só ser o interesse financeiro, mas os dados hoje, se um cracker, por exemplo, ele, não vou falar somente de uma clínica não, vou falar de um contexto de empresa em geral. Se ele consegue invadir determinada empresa, ele consegue fazer o bloqueio daqueles dados, e é onde entra aquela questão de recompensa, como por exemplo Bitcoin, né, que é uma moeda que hoje ela ainda não é rastreável, ele é por interesse de bloquear e ter aqueles dados, vai pedir a recompensa, a empresa perdeu os seus dados, e aí? A gente já passou por algumas empresas onde tiveram os seus dados sequestrados e até hoje não conseguiram recuperar. Então, não parte só da questão financeira, mas muitas vezes também, o Tom já participou disso diversas vezes, apenas por brincar. Então, por testar se realmente o conhecimento desse cracker, ele nerd meio esfolgado. Exatamente, eu vou tentar invadir aqui, aí ele vai colocar um botzinho lá, conseguir. Ponto pra ele, entendeu? Mas a gente viu isso, se não me engano, ano passado, vocês me corrigem, de um hacker, vou falar, um nerdão, que invadiu o Banco Central e mostrou que ele fez essa invasão pra falar que, é possível, eu fiz. Exatamente. No mundo da tecnologia da informação e de segurança da informação, a gente chama esses hackers de Grey Hat, que são os famosos chapéu cinza, que é aquele hacker meio termo. Ele não tá ali ligado para cometer nenhum tipo de crime, mas ele é tão curioso que a ponto de querer demonstrar as brechas e falhas de segurança. E acho que até um ego de provar, tipo assim, eu sou capaz. Exatamente, e aí no meio, né, ele é bem conhecido e famosão. Não é um interesse financeiro, mas lá na frente, pra ele, isso vai servir pra alguma coisa. E dentre as outras categorias, a gente tem o White Hat, que é o profissional ético, e o Black Hat, que a gente já sabe que é o cracker que a gente tá citando aqui, que justamente é o cara que tá ali pro mal mesmo, é o criminoso. Sim. A gente estava falando aqui sobre como proteger os dados. E aí a gente partiu para proteção de dados. Hoje existem empresas, nuvem, né? Os dados vão para nuvem. Então a gente tem a nuvem do Google, a nuvem falando do celular a AWS, que é a Amazon. Mas existem empresas hoje que estão criando próprias nuvens, né? De forma terceirizada. Como isso funciona? Como se cria essa própria nuvem? E ela é segura? Hoje, inclusive, nós estamos estruturando o nosso data center, né? Que essa terminologia nuvem, ela é um pouco ultrapassada, mas muita gente acaba utilizando ainda,
mas estrutura de data center. Então, hoje, como nós somos peixinhos pequenos, nós estamos estruturando o nosso data center com parcerias. Mas também nós temos ferramentas de proteção de dados, ferramentas desenvolvidas por nós, em que a gente consegue fornecer para o nosso cliente uma proteção de dados, até pelos conhecimentos dos nossos analistas, e através de parceiros. E aí o Tom pode comentar um pouquinho mais essa estrutura de proteção de dados, mas a Unixtech hoje ela tem essa estrutura para fornecer para os nossos clientes, que é a sua estrutura de data center, né, Tom? Isso. A estrutura de data center que você está perguntando, ela nada mais é do que um conjunto de computadores específicos, tá? Não são computadores comuns, são bem estruturados, né? Com núcleos de processamento extremamente avançado, né? Uma tecnologia muito mais superior do que um desktop, e trabalham em forma de cluster. O que seria o cluster? Hoje, quando você soma a junção de servidores juntamente um com os outros, você forma um único cluster, né? Ou 2 ou 3, de acordo com você houver necessidade. Para leigo, seria basicamente o quê? Criar um supercomputador. Então, um data center nada mais é do que um supercomputador capaz de armazenar inúmeras máquinas virtuais, as nossas VPS, né, que podem trabalhar ali, de certa forma, emulando e virtualizando diversos níveis de ambientes, também com suas camadas de segurança. Tá. Eu tô perguntando como leigo e como o pessoal que tá em casa agora. Legal. Você falou um supercomputador, mas aí essas informações, elas estão no computador físico. Físico, com replicação para uma nuvem em aberto, como, por exemplo, a AWS, Azure da Microsoft. Empresas essas que têm inúmeras também camadas de segurança que nós trabalhamos como replicação. E hoje, se, por exemplo, seus dados se perdem, porque a gente sabe que tem um efeito do fenômeno natural. Suponhamos bem grandemente que o data center pega fogo no local. Como é que você vai fazer para pegar aqueles dados e reestruturar? Aquilo tem uma replicação de Não tá uma dados. caixa preta ainda. Exatamente. No avião. Então, por segurança, todo servidor, além de ter os seus backups, são 3 ou 4 backups mais ou menos, replicando localmente, você ainda tem a replicação em nuvem, que a gente chama de nuvem dessa vez, porque ele está sendo replicado para um outro data center geralmente fora do Brasil, tá? Nós hospedamos geralmente fora do Brasil. E aí, então, é isso. Nesse momento que a gente tá falando da nuvem, esquece o computador e tá lá. Tudo Tá que lá. não está no mesmo local que você está trabalhando é nuvem. É nuvem. É nuvem. E aí, então, é nesse sentido que é a minha dúvida. Tudo que tá na nuvem, Uhum. seja nas nuvens das quais eu pago ali, do Google, por exemplo, Sim. que aí tem a proteção até a página 2 que a gente sabe. Mas Certo. essas nuvens terceirizadas, que eu contrato de empresas que são capacitadas para projetar as nuvens Isso. para fornecer. Dentro dessas nuvens, eu ainda assim também estou correndo grande risco? Olha, risco tudo na internet e na área de tecnologia tem. Aquele 0,01% sempre vai existir. Por isso que toda vez que você vai falar de um servidor, se você vai contratar um servidor, ele é 99,9% uptime, ou seja, está ali ativo por 99,9% do tempo. Esse 1% ele existe, tá? 0,1. Então, nesse caso que você está me perguntando, existem órgãos e empresas de auditoria e certificação de redes que garantem esses 99,9% de certificação. Então, existe uma empresa que faz certificação de cabeamento estruturado, uma empresa que faz certificação de servidores, sejam elas da empresa... Posso citar o nome de algumas empresas? Pode, fica à Empresas vontade. como a Dell, a HP, que são extremamente conhecidas. Inclusive, o supercomputador, né, que é o supercomputador do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele é da HP. E recentemente aqui a gente recebeu... Teve até na Vanguarda apareceu esses dias. Então, assim, empresas como essa que contratam supercomputadores, né? Que são data centers, né? Estruturados, bem estruturados, recebem órgãos certificadores e os seus auditores para realizar esse tipo de fiscalização. E existe uma certificação que ela é validada mundialmente. Então, assim, o que vai garantir esses 99,9% são essas empresas que vão certificar os data centers onde estão os seus dados. Então, vamos lá, você contratou a nossa empresa como uma empresa para armazenar os seus dados e virtualizar o seu servidor. A nossa empresa, ela passa por uma certificação. Então, ela tem a certificação de um órgão, não pode ser a nossa própria empresa, que ela vai lá, bate na nossa porta, é tudo agendado bonitinho, passa, analisa toda a nossa infraestrutura, cabeamento estruturado, e depois é batida na porta do nosso replicador. Que aí, nesse caso, é uma auditoria remota, de certa Sim. forma, que ocorre. Como já são órgãos já registrados e já auditados, né, mundialmente, empresas conhecidas como a AWS, essa auditoria ela não acontece de uma forma tão específica e tão lenta, né, até porque ela é demorada, essa certificação, como seria num ambiente local.
Por isso a importância até de você ter uma empresa especializada na hora de você for contratar um servidor data center, porque hoje está comum essa busca por estruturas de data center, servidores em nuvem. Primeiro, pela questão também de espaço físico. Então, hoje, para você ter um servidor em sua empresa, um servidor físico, você precisa ter uma sala estruturada para ele, você precisa ter uma sala refrigerada para isso, você precisa ter uma segurança de proteção de dados. Aí nós estamos falando de pelo menos 2 links de internet. Se você, por exemplo, faz uma conexão externa com o seu servidor, nós estamos falando de uma estrutura de no-break, que é uma estrutura de, se a sua energia cair, o seu servidor manter ali de uma forma segura até você ter o tempo hábil para desligá-lo. Mas essa questão da estrutura em nuvem, o pessoal está buscando justamente para minimizar esse impacto financeiro com o que você tem no servidor físico. Parte de você buscar uma empresa especializada na contratação de uma estrutura dessa em nuvem, justamente por essa sua preocupação. Onde os meus dados estão? Será que de fato eles estão seguros? Será que essa estrutura de nuvem realmente é segura? Então hoje, os nossos analistas eles passam por treinamentos e certificações de empresas grandes como a AWS, como Microsoft, como Google, para que a gente consiga de fato oferecer a melhor estrutura de um servidor em nuvem para os nossos clientes. E pelo fato de estarmos ali passando pelo processo contínuo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos também um cuidado em saber se os servidores que estão alocados fora do país, eles estão adequados, por exemplo, à GDPR, que é como se fosse uma Lei Geral de Proteção de Dados lá de fora, que é a GDPR europeia. Então, hoje nós temos essa preocupação, isso parte muito da questão de você contratar uma empresa especializada para ter a segurança de onde os dados da sua empresa estão. Sim. Nosso data center hoje ele evoluiu tanto que a gente começou com de 8 a 12 horas de autonomia de energia, hoje consegue ficar até 3 dias sem energia, num ambiente funcionando perfeitamente, com 3 links de replicação de internet. São muitas informações, a gente tá, aprendendo juntos, eu tô aqui nesse momento aprendendo junto com vocês. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a infraestrutura, porque daí a gente falou superficialmente do que a pessoa precisa, mas dentro de uma clínica, de um hospital, proteger os dados vai além do computador ali, tudo que está dentro da internet. A infraestrutura para que tudo aconteça de forma mais segura também compõe essa proteção de dados, né? Sim. Com certeza, com certeza. Hoje, falando de uma clínica, de um hospital, por exemplo, aí que o cuidado deve ser ainda maior nessa questão de infraestrutura, principalmente. E quando falamos de infraestrutura, nós estamos falando, por exemplo, dos cabos de rede, serem cabos bem estruturados e de fato, ter uma conectividade segura, porque se nós estamos falando de prontuário eletrônico, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, por exemplo, na transferência de dados. Então, nós estamos ali trabalhando com dados sensíveis e a gente precisa tomar esse cuidado. Então, uma infraestrutura de rede, nós já mencionamos aqui um firewall de última geração, fazendo a proteção de dados, um servidor onde, se for um servidor físico, ele precisa ter aquela proteção, desde um antivírus até um firewall, e todo cuidado, monitoramento contínuo que a nossa empresa oferece com os nossos analistas, para que a gente consiga, de fato, oferecer uma proteção de dados em cima da infraestrutura daquela unidade. E monitoramento, a gente fala daí também de pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, entra também o trabalho que vocês fazem, que daí é a questão de controlar acesso, reconhecimento facial, tudo isso compõe. Explica pra gente um pouquinho mais sobre... Essa questão, só para complementar o que o Flávio disse, a questão da formação desses profissionais. Perfeito. Não é muito diferente também do todo o preparo que a gente faz. Porque você imagina se a gente tem todo um território, todo um terreno preparado, estruturado, bem protegido, mas a gente já tem um fator principal que demanda 70% de brecha de vulnerabilidade. É o ser humano. Isso. Então, se ele não for bem capacitado para exercer a função que ele exerce, de lidar com o público, com o equipamento informático, tudo isso gera-se essas brechas. E um outro detalhe que também é tão importante quanto quem vai entrar na minha empresa. Exatamente. Em lugares dentro da minha empresa. A gente tem clínicas, hospitais que hoje, por exemplo, tem uma sala ali que tem milhões dentro de medicamento, né? A gente fala de hoje da questão estética. Existe hoje uma empresa especializada para proteger o lixo que sai das empresas, porque Exatamente. ali tem material diversos e que tem recurso e que, infelizmente, tem bandidos procurando o lixo das clínicas. Sim. Exatamente. Inclusive, os laboratórios médicos sofrem auditorias constantes.
em unidades de saúde. Isso eu posso até te garantir. Então, falando dessa proteção de dados também, né, e fugindo até um pouco dessa estrutura de firewall, de antivírus, um controle facial. Então, hoje nós temos, repito, o pessoal pensa muito que, vou colocar uma controladora facial. Por exemplo, condomínios hoje. Então, para você entrar e sair do condomínio, normalmente tem o controle facial ali. Então, hoje, além do controle facial, nós temos opções de fechadura eletrônica, onde você pode digitar uma senha ali, você pode cadastrar N senhas ali, câmeras de monitoramento. Né? Então, é muito importante dentro dessa estrutura a gente possuir câmeras de vídeo monitoramento para que a gente consiga, de fato, monitorar essas questões onde a gente está falando de situação financeira grande, para que a gente consiga ter esse controle maior. Sim. E tendo esse controle, a gente também está lidando com dados sensíveis, né? Que é o rosto da pessoa. Aí a gente tem que tomar muito cuidado para isso não vazar. Então, há um preparo todo para tudo isso, para essas instalações. E aí a gente fala até questão de vazar. Aqui na nossa cidade, no estado de São Paulo como um todo, já estava muito esse assunto em alta. O quanto as inteligências artificiais aplicadas ao monitoramento têm feito aí bons resultados em questão de apreensão de pessoas foragidas, enfim, de bandidos. E aí as empresas também existem já, né, tecnologias que essas empresas também já têm esse acesso de ter esse banco de imagem. Se chegar em uma pessoa que é procurada, não vai liberar. Talvez a pessoa não saiba que ela é procurada, mas a empresa já vai ter, né? O sistema da empresa já vai ter esse bloqueio. Isso é muito interessante da gente mencionar, que é algo que a gente via muito em filme, a gente está vivendo essa realidade, né? Sim, inclusive é algo que precisa ainda assim, uma opinião profissional minha, eu acho que é algo que precisa, assim, demais ainda amadurecer. Estou sendo bem sincero. Houve alguns casos recentes, vocês devem ter ficado sabendo, que acho que, se eu não me engano, em São José, que acho que é uma das maiores cidades, assim, mais bem tecnológicas nessa parte de reconhecimento facial. Houve alguns erros de reconhecimento faciais que custaram alguns transtornos para os cidadãos. Então, pessoas que foram mal julgadas, procuradas no banco de dados que não estavam, justamente porque a tecnologia ainda estava engateando. Acredito que hoje já esteja bem mais maduro, mas na minha opinião, acho que ainda tem muito que amadurecer. É suscetível a erro, né? Porque a gente fala hoje do movimento, né? A tecnologia, a IA vai dominar o mundo. Não, porque é o ser humano que domina, que controla. Saber utilizar a IA a seu favor, né? Por exemplo. Vamos pegar um advogado lá, digitar, me ajude a fazer uma defesa para o ChatGPT, que hoje está na moda, né? O ChatGPT. Então, o ChatGPT entregou lá a defesa, você vai simplesmente, não, tá aqui a minha defesa. Não, calma lá. Não é assim também. Então, a IA tá ali para facilitar, né? Sim. Para encurtar, de repente, aquilo que você levaria um tempo maior e tá ali a seu favor. Mas também precisa tomar o cuidado e saber, de fato, utilizar a IA. É entender que a IA é uma ferramenta. Ela não é a solução dos seus problemas. Exato. Ela é uma ferramenta. E para operar a ferramenta tem que ter estudo. Tem que ter estudo. Né? Não adianta pegar ali e achar que não vai funcionar. Uma outra questão agora que eu acho que também é bem importante a gente falar na questão da proteção de dados é o momento que a gente decide fazer o compartilhamento desses dados. E aí, por vários motivos. Muitas vezes, vamos falar como aqui na questão da área médica. Então, existem profissionais que precisam compartilhar dados com outros profissionais para ter ali o diagnóstico ou para uma questão cirúrgica. Esse compartilhamento de dados, como a gente consegue fazer ele de forma segura? Então, hoje, a gente utiliza muito a questão de WhatsApp para transferência de arquivos, né? Não, pelo amor de Deus. A nossa empresa, por exemplo, nós temos atendimento remoto, onde os nossos clientes nos acionam via atendimento WhatsApp. E nós temos um terminho, né? Um terminho simples do WhatsApp, onde a gente pede ao cliente para dar o consentimento ou não, autorizando ou não o nosso acesso ao computador. Então, são pequenos ajustes que podem ser feitos, porque mesmo você mitigando, mesmo você conscientizando, mesmo você tendo o melhor firewall, a melhor proteção da sua empresa, você está suscetível a essas invasões ou, de repente, algum vazamento de dados. Então, a gente sempre pede que utilize ao máximo o e-mail. Então, mesmo no e-mail, a gente precisa colocar ali um terminho que, se aquele e-mail está sendo especificamente direcionado para aquela pessoa e que, se houver um vazamento de dados
entre aspas, acaba me eximindo, não é que vai eximir você, mas minimiza o impacto desse vazamento de dados e criar essas políticas de segurança para que você minimize ao máximo essa questão de vazamento, mesmo ainda estando suscetível a esse vazamento. Você falou, eu lembrei agora, eu já recebi mensagem de WhatsApp, mensagem automática, só por mandar oi, bom dia e tal, e aí veio aquela mensagem automática da empresa me comunicando. Nós somos uma empresa dentro da lei, nananana, trabalhamos com isso. Então, é algo, como você falou, tão simples, mas que tem que ter conhecimento. Exatamente. Quem ensinou a empresa a fazer aquilo? Provavelmente ela tem toda uma assessoria ali, jurídica principalmente, Exatamente. muito respaldada. É uma empresa da área da saúde, depois no off eu conto pra vocês quem é. É uma empresa da área da saúde, mas hoje as pessoas estão tendo acesso aqui. Mas se elas não tivessem ouvindo esse podcast, que momento da vida delas elas iam ter acesso a isso? Só na hora que doesse, né? Exatamente, é na hora da dor, na hora que dói no bolso, é somente assim. Porque hoje a gente não tem essa divulgação, né? Esse trabalho de conscientização, que tudo parte para esse trabalho de conscientização, mas infelizmente é na hora da dor, é na hora que perde os dados, é na hora que a empresa fica sem os dados do seu paciente, é na hora que a empresa, de fato, seja penalizada financeiramente, que aí ela vai buscar, de repente, uma empresa especializada. E eu não estou aqui para puxar a sardinha pro lado da Unixtech, não. É lógico que eu quero que todos fechem contrato conosco. Sim. Mas é muito importante você ter uma empresa especializada dentro da estrutura de TI e SI, porque antigamente era mais comum, que eu vou falar para você agora, e até a audiência que está nos assistindo vai saber muito bem o que eu estou falando. Eu, particularmente, comecei assim. Comecei aprendendo em casa, então fiz o cursinho e queria formatar computador em casa. Então, eu tinha oportunidade dos meus amigos e até mesmo de lojista, formata esse computador pra mim, ei, vem aqui, vê determinado problema pra mim. Caramba da nossa idade, né? Tudo, nossa, O menininho da informática. Então, o menininho da informática, ele é muito famoso, aquele amigo do amigo ou sobrinho do amigo. Então, é bacana você dar a oportunidade? Mas o quanto isso vai te custar? Então, vamos supor que pegou o notebook de um médico para formatar, formatação, coisa simples, mas o médico, de repente, não tinha um servidor na sua clínica, era tudo centralizado naquele notebook, na hora de formatar, perdeu os dados. Perdeu dados de prontuário, perdeu os dados do paciente, e aí, como que faz? Então é importante sim, hoje você ter uma empresa especializada para te dar essa assessoria, de fato, para que você minimize ao máximo os impactos que a sua empresa possa vir a ter, perdendo alguns dados, ou até mesmo ficando sem o seu servidor ou sem o seu computador ali. Você falou agora, perdeu os dados. Perdeu os dados, o que vai acontecer? Ferrou. Ferrou. Simples assim. Depende muito de como perdeu os dados, né? Então, se a gente falar de um ataque cracker, onde o criminoso ele vai invadir o seu servidor, ele vai ali pedir uma certa recompensa, ou se de repente, numa estrutura ali de você está utilizando um servidor físico, o que a gente chama de bad block, que é o que o seu HD parar de funcionar, a gente tem recurso para isso. Né? Falando de um ataque de um cybercriminoso, de repente você consegue, já vi casos assim, do empresário pagar coisa de 30 mil reais, mas não teve 100% dos seus dados recuperados. Então eles deram 20%, tá aí 20%, se você quiser mais, me dá mais tanto. Então por isso a importância de você ter ferramentas que te dão suporte para uma possível perda, como por exemplo, uma estrutura de um backup físico, um HD externo. Um software fazendo um controle de um backup físico diário. Hoje a gente trabalha com os nossos clientes que possuem essa estrutura de servidor físico, com HD externo, fazendo backup 3 vezes ao dia. Além disso, um backup em nuvem. Então, porque de repente você tem a estrutura de um backup físico. Então, deu problema no seu servidor, você vai recorrer ao HD externo. Ok, você vai acessar o HD externo. Cadê meu HD externo? Ou você viu que já não está mais lá, ou esse HD externo se torna inacessível. Você tem essa estrutura de backup em nuvem. Então, nós temos ferramentas hoje, aliás, existe no mercado ferramentas onde você consegue ter essa redundância de backup, minimizando ao máximo essa perda futura de dados. Já teve casos de clientes que perderam mesmo o equipamento, roubaram, entraram em suas empresas, roubaram equipamento, e agora, Tom, o que eu faço? A sorte que tinha o backup completo, inteirinho na nuvem, totalmente completo.
Então, perdeu o seu equipamento? Perdeu, mas os dados que são muitíssimo mais importantes estão lá. Que são dados muitas vezes que não tem como replicar, né? Exatamente. E complementando o que eles falaram, hoje a gente faz esse monitoramento. Se o backup está correto, se não está correto, tanto se ele está fazendo na nuvem ou não. Hoje a gente tem esse controle total. Sim. Eu vou fazer uma brincadeira rápida aqui. O pai de um amigo meu, ele não conhecia a nuvem, sabe? E aí ele guardava as fotos do sobrinho dele num pendrive a vida Meu toda. pai. Até que um dia esse pendrive queimou. E cadê as fotos do neto? Isso porque o filho é especialista na área. Tá vendo? Lição de casa não fazer milagre, a gente já sabe. Exatamente. Mas muita gente não sabe, não, Marcelo? Pois Não é. tem a nuvem. Eu tava falando aqui, a gente mencionou agora sobre a questão, né, da importância de ter o conhecimento, e aí quando chega a pessoa tem o conhecimento e um universo se abre. Mas tem uma coisa tão mais difícil quanto quem não tem o conhecimento. É quem tem o conhecimento e acha que nunca vai acontecer com ele. Exatamente. Uhum. Que é a maioria das pessoas, porque a gente vê tudo que tá acontecendo, tanto fisicamente quanto digitalmente, e fala, imagina, isso não vai acontecer comigo, isso acontece com peixe grande, ou isso acontece com a empresa de não sei quem, ou isso acontece porque aquela Isso é o pessoa que se mais expõe tem. demais. É. Sempre tem um motivo que só vai acontecer com o outro. E aí as pessoas acabam ficando nesse movimento de, isso não é comigo. Aqui o Exatamente. raio não vai cair. E aí é ali que é com essas pessoas que a gente tem que conversar. Até com quem tá aqui agora nos ouvindo. Você tá ouvindo e pensando num momento muito distante. Tá doendo, porque a gente tá pegando nas feridas, mas você fala, não, ainda não. Ainda não. E aí o que a gente fala pra essa galera? A segurança, né? Começar por o 2FAs, né? O Tom pode falar um pouco melhor sobre É o que a isso. gente estava conversando no começo, né? É justamente aqueles itens de segurança básicos que algumas pessoas não conhecem, não têm conhecimento, né? Por exemplo, você tem um e-mail, por exemplo, vou dar um exemplo bem genérico de Gmail. Sim, todos temos. Coloco lá, acho que 99% tem no Gmail. Aí eu coloco lá, por exemplo, marcela@gmail.com. Vou colocar minha senha, Marcela, 123 mudar. Né, Marcela? Então, o que acontece? Né, Marcelo? Não é minha senha, não. Então, mas se esquece que precisa colocar uma segunda camada de segurança. Às vezes aquela pessoa tem uma preguiça, né? E esse recado eu tô dando para algumas pessoas que eu conheço que colocam assim, eu sou chato, eu conheço as pessoas, sabe? Quem tá me ouvindo vai saber o que eu tô falando. Assim, eu sou chato, é eu mesmo. O nome do pet. É o nome do pet. Então, Data de nascimento do filho. exatamente, essas pessoas vão se doer depois. O que acontece? E é a mesma senha pra tudo. Pra tudo. Quer usar a mesma senha pra tudo, o que não é recomendado? Tá bom, não tem como convencer a pessoa, mas pelo menos use um aplicativo que faz uma segunda checagem de segurança, que é justamente o 2FA. Aplicativos como o Google Authenticator, Alt, Microsoft, tem vários aplicativos no mercado, inúmeros aplicativos que fazem essa função. Só que é aquela questão, a pessoa tem que ter um pouquinho de curiosidade, ou ter alguém na família que queira se prontificar a ajudar, né? Por exemplo, o Instagram. Nunca vamos ser hackeados. E uma hora você acaba perdendo a sua conta. Isso, quando ele falou da questão do pagar lá a recompensa, eu lembrei do pessoal do Instagram. Agora reduziu um pouco, mas a gente viu um momento ali pós-pandemia de pessoas perdendo suas contas milionárias de seguidores, mas era um business, aquilo é um negócio, né? Sim. Já pensou uma pessoa com influência digital ficar sem a sua rede social? Porque acaba É sendo um muito... negócio, Aconteceu né? É a empresa. com aquele influencer famosíssimo, o Peter, do canal Nerd. O canal dele teve um problema de que acho que ele clicou tava um hype muito grande de um jogo chamado Cyberpunk, o pessoal deve conhecer, e na época ele clicou no e-mail dele sobre o lançamento, ele tem que divulgar essas coisas, clicou no e-mail dele lá, que veio um spoiler sobre o jogo. Quando ele clicou lá, o hacker teve acesso às contas dele do YouTube, conta de Gmail, e hackeou o canal dele todinho. Ele conseguiu recuperar, mas o dano já foi feito. Sim. Depois o dano já foi feito. Constantemente a gente fala da questão das acontece. pessoas perderem as redes sociais porque era questão de bandidos roubarem e depois vender ali o seu reacesso, a sua devolução, mas infelizmente o próprio algoritmo tem derrubado muitas contas por diversos motivos. A área da saúde sofre muito. Agora reduziu, mas aquela questão antes e depois, muita foto de corpo, exposição de corpo, o algoritmo estava dando ali alguns blocos e blocos irreversíveis. Mas além só dessa questão,
pessoas perdendo conta que a gente não sabe nem justificar o motivo. Usou uma palavra que não podia, Sim. usou um termo que não podia, mencionou, enfim, né? Não tá tão claro hoje em dia pra gente o que de fato faz o algoritmo nos bloquear, nos excluir. Pelo menos na minha visão. Não sei na visão de vocês, se pra vocês chega de forma mais clara essas informações. Eu penso que é dessa forma também. Tá cada vez mais difícil entender o que tá passando no Brasil, o que dirá o que tá se passando nessa questão de redes sociais, principalmente, né? Mas tudo parte muito, Marcelo, penso eu, que com a atenção. A palavra-chave é você ter atenção. Porque, ainda mais hoje em dia, nessa nossa vida que é muito corrida, então você recebe o e-mail ali, você já pensa, eu recebo todos os dias, e me segue meu currículo. Aí vem lá, currículo.pdf. Você já sabe que aquilo é um golpe. Intimação, você está recebendo uma intimação trabalhista. São diversos e-mails que tá ali, é só você parar para pensar um pouquinho, atenção, que se trata de um golpe, que é o que o Tom acabou de falar, mencionar, que é a tal do phishing, né? E ter essa conscientização, porque hoje o mundo tecnológico, ele se atualiza cada dia mais e numa velocidade, assim como a velocidade que está passando os anos, que o ano passa voando. Então, a tecnologia hoje, os cybercriminosos, eles estão muito atualizados, muito atualizados. Então, principalmente aos sabidões, não, eu sei, comigo não vai acontecer. Já que você sabe, de fato, tem um pouquinho de atenção na hora de manusear ali, para você não sofrer alguma penalização lá na frente. Um ataque que evolui muito, Marcelo, é que desde os primórdios, lá em 2000 que surgiu um dos primeiros ataques, inclusive com um grande profissional da área de segurança, que na época era um hacker criminoso, Kevin David Mitnick. Esse hacker foi conhecido nos anos 2000 por ter desenvolvido uma técnica chamada engenharia social. Ele ficou muito famoso, mas você me pergunta, caramba, que tipo de ataque seria esse? Basicamente, se disfarçar de um profissional da Vivo Telefônica, da Oi, de um profissional de uma empresa da Sabesp. Vou entrar em contato com essa pessoa, preciso pegar os dados dela. Então, isso é engenharia social. Me passar por pessoas que trabalham em certos lugares, me passar por um conhecido do conhecido seu, e justamente solicitar dados das quais vão ser úteis para mim. Até mesmo a sua lixeira, quando você dispensa a sua embalagem de mercadoria que você recebeu do Mercado Livre, você precisa anonimizar aquilo. Eu ia falar isso, a gente cresceu, não sei vocês, né? Mas eu venho da criação de que tudo era perigoso. Não deixe seus dados, não empreste seu documento, que era até exagero. A gente fala, nossa, minha mãe é exagerada, minha avó é exagerada. Não fale com estranhos. Não fale com estranhos. Mas hoje a gente vive exatamente tudo aquilo que eles nos precaveu lá atrás. A gente tá vivendo agora. Talvez lá não era nem tanto, mas já existia. Isso. Senão eles não falariam. Mas hoje a gente depara com isso rotineiramente. Uma intensidade maior, né? E aí, em casa até tem uma questão assim, a minha avó fala, minha mãe fala, até meu marido. Não joga o lixo da caixa que veio na mesma, joga separado e põe, espera uns dias, chegou suas coisas do correio, guarda, joga depois. Eu faço isso. Você faz isso, então? Então não é só em casa que é uma paranoia. Eu pego ali, corto em 3, 4 vezes o negócio, jogo uma lixeira aqui, outra ali e pronto. Então. Pode me achar antiquado, mas eu faço isso e funciona. A minha consciência fica limpa. Então fica a dica aí pra galera também. Então replica, funciona. É isso. É o básico bem feito, né? Porque a gente acabou de falar aqui. O básico que a gente ouve todos os dias e a gente não deve ignorar. Meninos, uma dúvida agora, uma questão, né? Diante de tudo isso que vocês estão trazendo pra gente de informação, de conhecimento, onde vocês se atualizam? Como é a atualização de vocês anualmente? Hoje eu estou mais direcionado ao departamento comercial, né, e financeiro, então eu tenho, evidentemente, que continuar me atualizando dentro da minha área, né, da estrutura, tecnologia e informação, mas eu estou mais direcionado ao financeiro e comercial, mas não deixo de me atualizar. Sim. Hoje, Tom e eu, inclusive, estamos fazendo mais uma faculdade, que é redes de computadores, né, a gente termina esse semestre. Então, o profissional, como os dois aqui se atualizam diariamente, principalmente falando da estrutura de tecnologia e segurança da informação, a cada dia é uma novidade, a cada dia é um novo problema, a cada dia equipamentos novos que você precisa de fato estar atualizado no mercado, né, Tom? Inclusive as certificações, né? Então, graças a Deus, a gente tem tido bastante êxito em estar realizando algumas certificações. Eu, desde que eu comecei com o Flávio, foram certificações uma atrás da outra. Então, eu sou certificação de rede, certificação de microtik, certificação também de segurança, básico de configurações, de servidores, certificação Microsoft. Então, assim, inúmeras certificações no mercado, LPI do 1 e 2 do Linux,
todas essas certificações envolvem e constroem o profissional que a gente se tornou hoje. Então, assim, essa constante procura e busca de conhecimento, ela não é só boa para nós, para o nosso lado pessoal, mas também para agregar cada vez mais qualidade no nosso trabalho, para entregar um produto final que é a qualidade que o cliente espera, né? Exato. Então é isso. Bom, eu acho que a gente conseguiu deixar todo mundo ali de cabelo em pé. Se essa é a intenção, Não conseguiu, né? Para entender que realmente proteção de dados não é algo lá tão distante, a gente já está vivendo isso, é a realidade de todos nós, né? Quem está aqui neste momento absorvendo conteúdo na internet está compartilhando dados, já está expondo os seus dados, Exatamente. né? Sim. E dos seus que estão contigo ali, seja do seu negócio, da sua vida pessoal. Então, a importância da gente ter esse olhar. É uma educação nova que está vindo, né? Talvez os nossos filhos já cresçam sabendo, né? Qual empresa que eu vou escolher, quais são, né? Os meus firewalls. Os cuidados que eu devo Os ter. cuidados que eu devo ter. Mas para quem aqui, né, tá trabalhando, tem empresa, tem negócio, entender que existe sim empresa especializada, totalmente capacitada, que vai deixar de fato você conseguir dormir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro. Porque mais do que expor as pessoas, os seus clientes, o seu negócio, é a perda, que eu acho que esse é o ponto principal que ninguém tá parando para pensar. Quantos dados da minha empresa podem fazer eu não ter mais a minha empresa se ele for perdido, roubado, seja lá o que infelizmente possa vir a acontecer, né? É isso, é isso. A estrutura de tecnologia e segurança da informação não para por aí, a gente tem bastante coisa ainda para trazer até para vocês, mas a gente agradece até por essa oportunidade, porque é difícil da gente ter um canal como o de vocês para que a gente possa conscientizar, né, não somente o empresário, como a pessoa física, de o quão importante é você ter uma segurança, uma proteção de dados, seja no seu celular, seja para sua empresa, porque a hora que você perde os seus dados, aí que você vai sentir na pele realmente por um pequeno investimento, você já conseguia fazer uma proteção de dados para você ou para sua empresa. Exato. Quero agradecer mais uma vez todos vocês, agradecer e parabenizar a empresa de vocês. Obrigado. Né, por todo o trabalho que vocês fazem, também as empresas que vocês prestam serviço, que estão aí todas tranquilas, operando e sem receios, né, de passar para a página 2, porque também isso envolve a questão do crescimento da empresa. Com certeza. Né? Com Ter certeza. os seus dados protegidos faz parte do crescimento do negócio. Marcelo, a gente agradece pelo espaço, agradece pela Obrigado. oportunidade, a gente espera poder voltar aqui mais vezes. Vamos, no off a gente falou que precisa ter um documentário, né? Trazer aqui, destrinchado vários temas para que a gente consiga educar. Como eu disse, eu estou aqui na posição de aprender também, como toda a audiência, né? Provavelmente a maioria que está nos acompanhando, porque isso não ensina. Pode fazer, a não ser que eu vou aprender a sua área, mas na área de medicina não ensina isso pra gente, na área do marketing não ensina isso pra gente, da comunicação não vem essa Você vai informação. ter uma noção, mas não vai ter o conhecimento. Sim. E às vezes nem noção. Eu fui ter uma noção conversando no off com eles. Exatamente, é isso. Porque eu não tinha tido nem essa noção. Bacana. Meninos, obrigada, sucesso. Muito obrigado. E para você que Agradeço. está nos acompanhando, já sabe, acesse as redes sociais, tenha mais informações, podendo marcar com os meninos uma consultoria do Brasil todo, é só entrar em contato pelas redes sociais, você vai fazer uma videoconferência e aí entender, né, em quais são as soluções que a Unixtech vai poder atender vocês. E, mais uma vez, agradecer a sua audiência. Já sabe, acesse as nossas redes sociais, @TPM no ar, tudo junto, segue, ativa o sininho, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau, tchau.